Bem, agora sim, boa tarde, sejam bem-vindas e bem-vindos. A Universo Produção tem o prazer em recebê-los e dar início à Masterclass com o tema Infância e Cultura Digital na Escola. Essa Masterclass integra o Encontro da Educação, 16º Fórum da Rede Quino, Rede Latino-Americana de Educação, Cinema e Audiovisual, no âmbito da programação da 19ª Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto, que conta com a participação de 120 profissionais no centro de 34 debates e rodas de conversa. Convidamos, aliás, já compõem a mesa, Débora Nakashi, coordenadora da Rede Quino e mediadora deste debate, Cielo Salviolo, gestora cultural, consultora e pesquisadora de comunicação e infância e produtora especializada em conteúdos e formatos audiovisuais infantis da Argentina. A 19ª Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto, conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Estadual de Incentivo à Cultura, Patrocínio Master Instituto Vale, Instituto Cultural Vale, Patrocínio Itaú, CEMIG, Aimoré, Caixa. Parceria Cultural, Prefeitura de Ouro Preto, Universidade Federal de Ouro Preto, SESC em Minas, Instituto Universo Cultural. Realização, Universo Produção. Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. Informamos que este debate será gravado e disponibilizado na plataforma do evento cineop.com.br e no canal do YouTube da Universo Produção. Convidamos vocês também a seguirem e marcarem nossas redes sociais, @Universo Produção, e usarem a hashtag Cineop 2024. Passo agora a palavra para a mediadora Débora, que irá conduzir a apresentação deste debate. Muito obrigada. Bom debate a todos. Obrigada. Bueno, buenas tardes a todos. Boa tarde a todos. Vejo que vocês estão dispostos a toda uma palestra em espanhol e vamos lá. Antes de começar com o assunto da mesa, eu gostaria realmente de agradecer muito por essa aula. Não é um evento qualquer, em qualquer momento de nossas vidas. Se trata do encontro aqui no Brasil com uma rede que está montando uma política junto com funcionários, com um plano nacional, um programa, alinhando com direitos humanos. E nós viemos de uma realidade completamente diferente. Um governo que está acabando com todas as políticas vinculadas principalmente aos direitos humanos, às políticas culturais, esvaziando os espaços educativos, que está condenando as universidades à miséria, dando apenas um orçamento muito pequeno, que apenas paguem a conta de luz, mas para os professores, por exemplo, eles não tiveram reajuste de sequer um peso. Mas isso não tem a ver com o que a gente vai trabalhar aqui, né? Que inclui algo que hoje foi dito aqui pela manhã, que a memória é um território em disputa. Isso, os brasileiros, as brasileiras, os brasileiros, os argentinos, nós sabemos bem. Na verdade, nós nunca pensamos que iríamos ter o que hoje nós temos como realidade de co-cidadãos que discutem fortemente o que foi o país que teve um maior julgamento do terrorismo, do Estado, das violações aos direitos humanos durante a ditadura militar. Porque, de algum modo, a Argentina foi marcada, foi vista como um país onde nós nos mobilizamos ano a ano. Cada vez que alguém lembrava do golpe, inclusive nesse ano, né?
Então as pessoas iam em multidão para as ruas. Ninguém desconhece as avós, as mães da Praça de Maio. E, no entanto, esse momento, né? Esse ir à rua, à praça, já não está completando esse cenário do sentido, porque não pode existir essa uma falta do questionamento do que nós vivemos, essa marca do terror em nossa construção de identidade nacional. Então, algumas vezes a gente se pergunta, hoje de manhã mesmo com a Lídia, ela se perguntava como construir políticas de Estado que não sejam apenas políticas de governo. E aqui foram feitas várias perspectivas de como gerar planos, programas, estratégias. O Rodrigo fez toda uma classificação sofisticada. Nós, como educadores, acreditamos que isso se livra em cada aula. Então, esses territórios a gente vai liberando também nas condições materiais de existência, mas também ocupando as telas. Por isso eu dizia que essa não é uma masterclass qualquer. Então, agora sim, eu vou apresentar o que a gente vai falar hoje, porque o assunto geral é o de infâncias neste momento digital, na era digital, mas basicamente nós vamos focar junto à nossa convidada em algo particular, que é a produção de conteúdos audiovisuais, principalmente desses conteúdos educativos, além disso, em telas públicas, na televisão pública, particularmente no caso de Paca-Paca. Um caso que, para nós, todos os que trabalhamos na educação na Argentina e na América Latina, é um caso de referência. Basicamente, eu conto assim de uma forma rápida, porque a apresentação da Cielo já foi feita, né? Ela foi a diretora fundadora desse sinal que surge. Então, surge ali como uma franja educativa. Então, ali ela dirigia para a parte da infância entre 2003 e 2007. Em 2007, que basicamente só surge como parte do canal Encontro. Então, em 2007, não surge como um canal específico, mas como uma parte educativa do canal Encontro do Ministério da Educação. A partir de 2010, se converteu em um canal. E claramente leva as marcas de um governo, assim como hoje nós escutamos, que se tratam de gestões de governos, porque para nós, a América Latina ainda, as pessoas que estão nas cadeiras presidenciais são indispensáveis para essas políticas. Nesses momentos tínhamos governos populares que fizeram da maneira com que a identidade das representações vinculadas a como pensar a tela, os argentinos, as argentinas, que imagens íamos mostrar, o que a Cielo vai falar hoje, né, mais amplamente. É um assunto que foi além das telas, esteve nas ruas, que em 2010, justamente quando foi o nosso bicentenário, então isso gerou uma festa nas ruas como nós nunca vimos. Nosso país tinha uma tradição de de comemorações patrióticas, mas com o exército, as bandas militares, mas nunca foi uma coisa popular. Essas comemorações não eram populares e durante esse governo começou a acontecer alguma coisa que foi muito estranha. É que de repente os meninos, as meninas, de uma hora para outra começaram a contar para nós grandes como se eles tivessem vivido essa história. Se constrói uma subjetividade altamente identificada com valores, diríamos, nacionais,
com questões de direitos, com a defesa do que é latino-americano, com um olhar que olhava e revisava essa história de uma forma muito apropriada para meninos e meninas, que inclusive eu estava contando para Cielo, que eles até que um aniversário infantil, os animadores contassem a história da Revolução de Maio, por exemplo, que é a Revolução Nacional. Eu realmente assisti a um aniversário de 7 anos de uma coleguinha da minha filha que pediu e os animadores disseram: bem, na verdade, é a primeira vez que pedem uma coisa assim. Então a gente tem que estudar essa história, porque a gente não sabe contá-la. E então os meninos com os balões discutiam e brigavam. Eu sou San Martín. Não, eu sou Belgrano. Não, você é um realista. Que aí realista seria da parte da Espanha, né? Aí eles estavam, morra, morra. E eles estavam brincando assim, né? E brigavam. Então as pessoas já estão, quem é da Argentina ali já está reconhecendo a história, né? E eles estavam aproveitando um relato que eles tinham como próprio, porque a tela trouxe para eles e ao mesmo tempo a rua confirmava que esse era o relato da nossa história, que isso era uma coisa possível, que eles entrassem nesse olhar. A ideia, basicamente, de Pacapaca, Pacapaca vem do Quechua e quer dizer um esconderijo, né? Do esconde-esconde, é da brincadeira das crianças. Então, agora a gente vai passar a palavra para Cielo. Existe ali um convite à brincadeira, né? Ao esconde-esconde. É um canal educativo e nós vamos ver as diferenças que há entre o que é educativo, o que é escolar, porque algumas vezes falamos de audiovisual educativo na escola. Quais tensões aparecem ali que convidam a fazer isso que hoje a Clarice dizia: imaginar com imagens outras formas de viver juntos, pensar o cinema como direito para todos. E de alguma forma nós queremos contar que Pacapaca foi tirado das telas ainda durante o governo do Macri, que não compartilhava desse olhar fundacional de Pacapaca. Então ele não tirou por causa de sua popularidade, mas ele descontinuou a produção. E então, em dezembro, eles tiraram não Pacapaca, mas samba. E aí eles descontinuaram ali, o site do canal está em processo. Se você entrar lá, está processo de elaboração, eu diria de desconstrução. Para que vocês tenham uma ideia da situação, há um deputado, que é o Lesper, que quando tiraram o samba do ar, ele disse: olha só, eu vou citar. Então, não sei se vai ter sentido no português. Várias cabeças podres por essa merda que se vá, devem estar agradecidas. A ideia é de que samba apodreceu a cabeça de várias gerações e por isso estaríamos salvos dessa ideologia que, claro, faz sentido com a ideologia de gênero, com várias questões que chamamos de direito e que eles chamam de ideologias. O problema que temos, infelizmente, é que hoje em dia a disputa dessa memória está nas ruas. Parece, no momento agora que perdemos, mas não, nós viemos aqui hoje, estamos emocionadas para dizer para vocês que isso vale a pena ser continuado, que tenha continuidade. Se for no Brasil, por que não? Porque talvez tenha um espaço aqui, caiba aqui nesse momento, até que talvez a gente consiga voltar lá na Argentina.
vou dar a palavra, como vocês falam, para Cielo. Muito obrigada, boa tarde a todos, todas e todes. Nós não podemos dizer isso na Argentina, porque ninguém pode proibir, mas nos canais públicos já não pode ser usada a ideologia de gênero, então não podia meninos e meninas, tinha que ser para o plural, masculino, né? Meninos apenas. Bem, eu não estou contando nada novo, né? Para quem atravessou a época do bolsonarismo aqui, e não posso tirar da cabeça desde ontem que eu estou aqui e do coração a sensação de que talvez esse seja o nosso futuro, tomara que seja o nosso futuro, que em pouco tempo nós possamos estar o que vocês estão discutindo aqui hoje nesse espaço. Bem, além disso, eu estou muito agradecida, muito grata por esse convite, a Rede Quino, a Adriana especialmente, o Universo que fez possível que eu esteja aqui, também a Débora. Então, isso me encheu de esperança de que o futuro seja isso em alguns anos. E, Débora, obrigada por essa introdução. Eu disse, olha, eu vou tratar de não chorar. E acabou que ela que chorou. É difícil, estamos atravessando permanentemente uma situação que eu sei que vocês compreendem e nesse contexto a emoção acaba aflorando. Quando a Adriana me convidou para tomar esse espaço e compartilhar com vocês algumas ideias de como pensar, ensinar, criar conteúdos educativos, ela fez sabendo que eu deveria vir em um momento que é bem sensível. Eu tive o privilégio, eu estou falando muito rápido ou não, tá ok? Eu tive o privilégio de ser a diretora fundadora de Pacapaca, de ser parte dessa experiência há muitos anos e de retomá-la durante os últimos 4 anos. Eu apresentei, né, em 2023, eu renunciei, eu demiti, eu falo no presente, eu me sinto parte do projeto, bem até hoje, mas eu saí. Mas a minha proposta é que nesse momento a gente possa passar, compartilhar, não a história de Pacapaca por sua história em si, mas pelas lições, pelos aprendizados que essa experiência nos trouxe e propõe também para os outros, para que pensemos conteúdos educativos, que é uma disciplina específica. A televisão educativa é uma disciplina efetiva. Então, muitos anos eu estive associada às teleaulas, já tivemos mostras de que a televisão educativa inova, tem narrativa, tem formatos e pode ser absolutamente atrativa. E eu não digo apenas pela BBC. Quando eu falo de televisão educativa, a gente fala da BBC e a gente tem experiências muito ricas em nossa região. E Pacapaca é parte dessa história, dessa região, aprendeu dessa experiência de antes, inclusive dos festivais de cinemas infantis, dos quais nos nutrimos, aprendeu TV Cultura, Rá-Tim-Bum, aprendeu da minha Sinal, da televisão da Colômbia, 11 Crianças, que foi a primeira experiência de televisão comunicativa, e muitas experiências mais. Claro, olhamos também para a Europa, mas olhamos para ver como tomávamos algum formato para ver a nossa própria forma de contar. E nesse caminho, nós nos fizemos perguntas que sempre têm a ver com esse encontro, com essa relação entre os meios, a educação. E para aqueles que vêm da produção de conteúdos, aqueles que vêm do âmbito da educação, não é uma relação que não tem atenção. Existem encontros e desencontros. Isso se traduz, inclusive, no trabalho cotidiano. Nós somos uma equipe que pensa em conteúdos, desenvolve conteúdos, mas que faz diálogo sempre com quem é da educação. Porque, claro, que a gente não sabe de todos os assuntos educativos sobre os quais trabalhamos. Precisamos dessa troca. E nessa troca nós encontramos os lugares onde se produzem os diálogos. E esse diálogo se
produz porque existe um encontro de saberes, de necessidades, interesses, e há encontro de duas lógicas que são diferentes. E isso a gente aprendeu principalmente com a pandemia, quando chegou muitos países, as televisões públicas precisavam gerar algo que pudesse garantir a continuidade pedagógica. Nós construímos o nosso próprio programa, o Paca-Paca fez parte do programa na Argentina, e aí esteve presente uma coisa que é muito forte, que é a lógica escolar, e a outra é a lógica educativa. E os meios públicos educativos não pretendem substituir a escola, porque não há como substituí-la, mas eles pretendem acompanhá-la na tarefa, no processo de ensino e aprendizagem, e pretendem acompanhar nesse processo e repensar sua gramática. O audiovisual e o digital também é um convite para que a escola pense sua gramática, seu modo de contar, seu modo de narrar. E com o entendimento profundo de que a gente não pode não estar juntos nesse caminho. A partir desse lugar, eu gosto de definir o que é o educativo frente ao que é o escolar, que tem a sua sensibilidade, sua forma de ensinar, suas corporalidades que o audiovisual não tem, com um convite a aprender, a fazer perguntas, a explorar, a descobrir. Nós não temos a intenção de, a partir da tela de Paca-Paca, clausurar o sentido daquilo que colocamos à disposição. Colocamos à disposição um conteúdo educativo, que quanto mais valioso é quanto mais perguntas gera e faz circular, não quando fecha o sentido daquilo que está contando ou disponibilizando. E claro, existe um para quê, que não é a mesma coisa do porquê. Para que a televisão educativa não é o porquê. Porquê é porque eu gosto, porque eu estou com vontade, porque eu quero fazer, porque eu acho importante. O para quê fala de um propósito. E o para quê da televisão educativa, a partir de Paca-Paca e de todas essas experiências públicas que eu mencionei, a gente fala com ampliar os horizontes educativos, oferecendo oportunidades para acompanhar esses processos de ensino e aprendizagem, ampliar os repertórios culturais, aproximar a escola, talvez algo que ela não tinha ali no seu repertório, na gramática, e tratar de estender os horizontes estéticos, que para Paca-Paca foi sempre muito importante. A gente fala muito de direitos todos esses dias, a memória é um direito, a beleza também, aproximar a beleza, colocar à disposição também tem a ver com isso. É preciso reconhecer, participar, aprender. E o público, diferente de outras experiências de televisão educativa, tem um mandato, que é de ser um espaço em que todos, todas, todes se sintam representados, representadas, representados. Nem sempre eu vou falar assim, tá? Não se preocupem. E por que eu estou dizendo isso? Porque você não pode pedir a todos os conteúdos educativos que represente a todos os universos de experiência infantis, mas você pode pedir para uma tela, uma programação, que ele estabeleça pontes com todas essas formas e experiências e formas de ser. A programação tem que poder ser um espaço onde todos e todas se sintam representadas com um personagem, uma pergunta, um assunto, uma paisagem, um tom de voz, um conteúdo, alguma coisa que faça sentir que essa tela está dialogando com eles. E agora eu vou contar através de exemplos, que eu acho que é chave, né? Então, algumas chaves aqui para pensar nos conteúdos educativos, para pensar nesses 15 anos de Paca-Paca, que foram aprendidas no marco da história da televisão educativa, no qual nos reconhecemos como parte e aprendemos. Então, uma delas é entender o contexto. E mesmo que muitas dessas coisas nós discutimos, sabemos,
é bom juntá-las e mencioná-las novamente. Nesse momento, as infâncias têm um acesso rápido e constante às informações, sem interrupção, seleciona, criam, buscam, criam conteúdos, alguns têm até seus próprios canais, produzem, eles constroem histórias, ideias, perguntas, conectando a informação com imagens, porque é a forma com que eles constroem sentido. Nesse contexto, o consumo cultural vinculado aos meios, ao digital, alguns especialistas dizem que parece mais uma viagem que um destino, porque eles vão passando por todos os lugares, mas nem sempre há um destino. O próprio algoritmo já vai fazendo, né, que eles saltem de um conteúdo para o outro. Ao longo dos últimos anos, quem produzimos conteúdos infantis, vimos que os formatos foram diminuindo. Nos primeiros anos, alguns capítulos duravam 25 minutos e no último ano não tivemos nenhum capítulo que durasse mais de 15. E, em geral, quando a gente vê os conteúdos infantis, a duração está entre 7 e 8 minutos. E começaram a produzir séries de até 3 minutos por capítulos. Então, nessa coisa frenética, porque tudo tem que ser curtinho, tudo tem que durar pouco. E isso é que você tem que encontrar o que você quer contar, porque algumas podem ser contadas em 7, mas outras precisam de 20, outras de 45 ou mais. Mas nessa loucura frenética, onde tudo é curto, a televisão infantil em geral foi mutando, onde séries têm capítulos que duram muito, muito pouco. E esse consumo não tem interrupção. Essa viagem não se interrompe. O jogo não tem interrupção. O consumo de conteúdo nas redes sociais. Além disso, a maioria desses consumos são sem imediação, para aqueles que têm, claro, a capacidade de ter acesso a esses dispositivos. Então, sem pensar nesse acesso, colocando, né, que ele é bem desigual, ter esse acesso. E quem pode, eles vão ter esse consumo sem mediação. E é produzido em solidão. Isso vai produzindo um isolamento. Então, são infâncias que consomem um conteúdo isolados e que leva neles uma sensação de isolamento quanto ao mundo. E claro, e tem gente que acaba fazendo dinheiro com isso, né? Com essa monetização do tempo do lazer das infâncias, que as infâncias dedicam a esse consumo digital. Claro, nesse conjunto de conteúdos, de formatos à disposição, nem tudo é igual, mas em geral o que as pessoas veem tem a ver com essas questões. Algumas até nos deixam inquietos. Existem novas sensibilidades que estão associadas com uma conexão a um dispositivo, novas corporalidades. O corpo se move menos, ele está mais estático. Há menos apropriação das infâncias, do espaço público, principalmente nas grandes cidades. Todo esse conjunto de consumo cultural tem consequências que podem ser vistas, como eu falava, o isolamento, o cansaço. Alguns estudos que fizemos em Pacapaca, nós percebemos que os professores e professoras contam que crianças estão cansadas já de manhã porque dormiram muito tarde, jogando algum joguinho nas redes, a hiperatividade, uma tensão e uma atenção que dura pouco, que conecta e desconecta. E nesse universo que nós operamos, nós que pensamos em conteúdos educativos respeitosos para a infância. Não podemos perder isso de vista. O segundo aspecto tem a ver com quem pensa conteúdo para a infância, temos um olhar sobre as infâncias. Nem todos pensam a mesma coisa.
de quem é nossa audiência. Para Pacapaca, as crianças são sujeitos sociais, são atores políticos, são sujeitos culturais que criam conteúdo, que têm voz, que têm um olhar sobre o comum, que tem um olhar que inclusive enriquece a vida comum. E achamos que é importante, para pensar um conteúdo, entender o que significa ser um menino, uma menina, que não tem a ver apenas com suas características evolutivas, do que podem fazer a determinada idade, mas com um universo de perguntas, de olhares, de preocupações, de alegrias, de tristezas, que tem com relação às suas condições de vida, suas experiências, suas idades, e principalmente entender que a infância é um desafio complexo, que ser menino, menina não é necessariamente uma experiência fácil e simples em nosso país, e que uma televisão educativa pública tem que fazer cargo daquilo até que é incômodo, para poder fazer de uma forma profunda, levar essas crianças. Um conteúdo educativo tem que ser, claro, adequado à idade, mas tem que ser relevante, tem que importar a eles. Além disso, tem que ser pertinente. Não é o tempo todo, mas eu tenho que encontrar em algum momento para falar daquilo que é relevante para eles. Vou começar com alguns exemplos para que vocês possam ir acompanhando aqui, sempre tendo em conta Pacapaca. Vou compartilhar histórias de amigos. Só um minutinho que eu vou passar aqui. Eu sou a Nina, tenho 6 anos e eu moro ali nessa casa, aqui. Ele é o meu melhor amigo e eu cuido muito dele. Oi, eu sou o Jairo, eu tenho 5 anos e minha melhor amiga, minha primeira amiga é a Nina. Eu cuido dele porque ele é menorzinho. E também porque eu gosto de cuidar dele e ele também cuida de mim. É lindo cuidar das pessoas. O meu papai disse que quando eu era um bebê, que eu já conhecia ela, eu e ela já nos conhecíamos. Eu gosto de jogar, queimada, esconde-esconde, tirolesa. Tirolesa, futebol, eu gosto de dançar, cantar. Gosto de brincar de esconde-esconde, sei lá. Para mim, o Jairo, ele é muito bom. Às vezes ele fica bravo e eu não gosto. A Nina é bem divertida, mas ela, quando fica brava, fica bem brava. Com o Jairo, a gente inventou uma brincadeira. A gente senta ali no cais, a gente cumprimenta as lanchas,
Às vezes elas tocam buzinas pra gente, ou nos cumprimentam, a gente fica dando tchauzinho. Oi! Então, olha só, eu adoro quando as lanchas saem. Ter um amigo pra mim é super divertido. Se eu não tivesse amigos, eu não gostaria. Eu não gostaria de não ter amigos. Se você não tem um amigo, você não tem com quem brincar, e você fica sozinha, sem amigo. Aí você não pode convidar ninguém, você não tem amigo. A gente está subindo a escada. Eu tô indo. Ah, eu gosto muito do Jairo. Ah, eu gosto muito da Nina. E quando eu for grande, eu quero ser amigo da Nina. Eu não sei se vou ser amiga dele a vida inteira. Mas eu gostaria de ser, pela vida toda. Ah, nós sempre vamos ser, todos nós vamos ser sempre amigos. Una televisión educativa respetuosa también trabaja no solo con el contenido de la currícula clásica, sino que trabaja con todo este conjunto de emociones y sensaciones. Bem, ele trabalha também com as sensações que trabalham na infância, como amizade. Essa é uma série linda que se chama Amores, que assim como existem amigos, amigas, você tem avós, tios, tias, todo esse universo afetivo que se apresenta e que é representado também, eu dizia, né, na tela, onde todos podem se sentir representados. Então ali, por exemplo, né, eles moram numa ilha que é Tigre, lá pertinho de Buenos Aires, e ali você tem a história de meninos e meninas. E a gente achou sempre importante, como televisão educativa, sempre se questionar, né, e perguntar sobre os sonhos. Desde ontem e hoje, Paca-Paca tem sempre essa ideia dos sonhos para as infâncias, porque isso diz muito quem são os meninos e as meninas em determinados momentos. Por exemplo, nos primeiros anos de Paca-Paca, fizemos um projeto lindo que era Faça Voar Seus Sonhos. E convidávamos que as crianças mandassem áudios contando com quem elas sonhavam, quais eram os sonhos delas. E aí a gente colocava, né, no papelzinho assim, isso ia passando pela tela. Fizemos esse projeto uns 12 anos. Depois tivemos, convidamos as crianças para que fossem para um site e mostrar como o público pode trazer outras experiências interativas, onde eles pudessem escolher sonhar, eles, as pessoas da escola, os amigos, a família, a sua cidade, e pudessem escolher. E aí o Mamba encheu, o mapa de sonhos ficou cheio, com uma coisa que foi muito impactante. Então sempre que eu falo, principalmente porque fala da esperança que tem a ver com o futuro, a maior quantidade de crianças que recolhemos, que durante 2020 e 2023 eram sonhos para outras pessoas. Eles não falavam dos sonhos para eles mesmos, como, eu quero uma boneca, uma bola. Não, também falam da situação econômica e social da Argentina,
mas são sonhos da sua família, que eles estejam bem, que os seus amigos consigam o que eles querem ter, sonhos que a escola tenha, as paredes pintadas, são sonhos para outros. Isso me pareceu, eu achei assim, sabe, tão cheio de esperança, esperançador, porque durante todo o tempo nós estávamos tentando dizer para nós mesmos e ao mundo de que ninguém se salva só, as infâncias estão pensando e sonhando para outras pessoas. Isso constrói o futuro e constrói esperança. Depois nós fizemos algumas pequenas animações e tivemos o prazer de ter um ilustrador muito conhecido argentino. Desculpe, eu perdi o nome. E agora vamos ver os sonhos. Sonhadores. O sonho é quando você está dormindo e está acordado também, tem uma imaginação linda ou feia. Eu sonho que eu conheci alguém que vai selecionar salvar a Argentina e que a minha família esteja sempre junta. Eu tenho um sonho que tudo seja de chocolate, que a casa cheia de chocolate e tudo seja de chocolate, tudo, chocolate. Para mim e para você. Com o papai também, com o Fred, com todos. Sonhadores. Tudo de chocolate para compartilhar com você, com a minha amiga, com minha família. É lindo. Ainda essa parte eles ainda não tiraram. Os sonhadores ainda têm sonhos em todas as partes do país que dizem muito o que eles estão vivendo, pensando. Esse projeto nós acompanhamos com uma guia para a escola, para que a escola trabalhe os sonhos. Acho que alguém tinha perguntado ali, né? O lindo exemplo do mundo visual você pode trazer com recursos, sempre escrever, porque sempre somos muito respeitosos com o trabalho dos professores. Então, de que estão feitos os sonhos? Posso sonhar a mesma coisa que um amigo, uma amiga? Você pode sentir quando sonho? Se eles interromperem um sonho, dá para continuar sonhando ele na próxima noite? É melhor sonhar acordado ou dormindo? Quando você sonha, pode fazer o que quiser, cantar melhor, correr mais rápido, dizer para alguém alguma coisa que te dá vergonha. É ruim sonhar muito. Todos e todas podemos sonhar acordados. É a mesma coisa sonhar que inventar? Os cachorros sonham. Se não fizer realidade, vale a pena o que eu sonhei? E finalmente, é possível decidir o que a gente vai sonhar? E o projeto convidava para trabalhar com canções que falavam de sonhos e a escola podia criar um conteúdo em conjunto. E depois eu tenho aqui o Eu Me Sinto Forte, né? Que é o Digital 360 e convidamos crianças, meninas, que a partir de um aplicativo em diferentes lugares contassem quando elas se sentiam fortes, inseguras, livres. E com isso eu não vou mostrar porque tem muito material, mas é muito conteúdo que está disponível. Entre eles eu vou mostrar aqui um clipe com algumas das frases que elas foram dizendo.
Essa é a parte que eu queria mostrar, depois vocês podem ver. Falávamos de conhecer e reconhecer as infâncias, reconhecer o contexto como que é chave. São detalhes, as narrativas, as diferentes narrativas para contar o que queremos contar. É uma coisa que aprendemos em um encontro do canal Irmão Mais Velho. Na primeira experiência de canal educativo na Argentina, era a importância que esse conteúdo estivesse relacionado com uma trama. Talvez a síntese disso seja o samba, que eu vou apresentar para vocês. É incluir a perspectiva das infâncias na forma de contar e pensar sempre que o formato é inseparável do conteúdo. Por mais valioso que seja o conteúdo, a forma que nós contamos, se não é atrativo, esse conteúdo não vai chegar como a gente quer. Da mesma forma que um formato sem um conteúdo que tem uma contribuição significativa pode ser atrativo, mas não deixar a marca. As estéticas é outro ponto-chave, como dizíamos. Nós sentimos, sabemos e apostamos que a beleza é um direito, que o que fazemos do público tem que ser belo. Isso não dá para mudar, e para ser belo não dá para ser menos. Você tem que se animar a fazer diferentes estéticas, trabalhar com diferentes paletas de cores, aquelas usadas sempre para colocar conteúdos para as infâncias, para que contemos conteúdos para a primeira infância e tudo seja cores pastéis. Era sempre isso. E não, a gente começou a colocar preto, laranja em conteúdos para a primeira infância. Trabalhar como se traduz a estética latino-americana em um conteúdo, como a gente pode com as cores representar uma região, um país. São buscas que fizemos de uma forma incansável ao longo de todos esses anos. E as representações, outro dos pontos chaves, como eu dizia no princípio, uma tela pública é aquela que representa de forma respeitosa, autêntica, verossímil, as diferentes maneiras de ser menino e menina, em seus países, nos seus bairros. Vou compartilhar alguns exemplos dessas buscas que incluam todas essas formas de ser menino e menina nas culturas originárias, até na inclusão de deficiências. Isso a gente ainda tem pendente, é um desafio. E a representação de setores que geralmente não estão representados na televisão infantil comercial. O que eu vou compartilhar, Problemas da Terra, é um projeto lindo, no que nós trabalhamos com diferentes povos originários da Argentina. Depois fizemos com Chile, e então pedimos para poetas desses povos que escrevessem poemas originários, e eles foram animados para a tela. Poemas da Terra. Nubes de mazamorra entre cielo, aguacero bendito, llueve maíz sobre el suelo. Usi pachata ruan, koni haipa kunapi turispa, nuku kunata raikispa, kakaipi kaiki. Construya un hermoso país. Construam um lindo país, divida sementes por aqui, por lá, por todos os lados. Prepare tamales no fogo a lenha, que isso vai distanciar o mal. A língua que falamos é parte de nossa essência, é um modo de sentir e compreender tudo o que nos rodeia. Os meninos e meninas temos direito a aprender e falar nossa língua materna. Vamos colorir o mundo com a nossa poesia. E,
finalmente dos últimos pontos chaves para recapitular, né, do que foi fazendo, reconhecer as infâncias, ter um olhar sobre todas as infâncias, as narrativas, entender o contexto, a estética, as estéticas como um fator fundamental e, claro, os conteúdos, que é o que nos dá a razão de ser, como um canal ou televisão educativa e pública. E os conteúdos, desde um ponto de vista amplo, por um lado aquilo que tem que ver com o currículo escolar, que claro, tem que entrar, né, na tela, e para isso nós buscamos de uma forma mais atrativa de contar, mas também temos interesse em todos esses outros conjuntos de conteúdo que tem a ver com cidadania, com a construção de vínculos entre pares, entre as infâncias com o mundo adulto, com o local e o universal, com o cotidiano e o extraordinário. A televisão pública abre a janela àquilo que você não conhece, mas também sobre o que é próprio, o que as crianças reconhecem, que tem a ver com a história, com a memória, também é importante. E apostamos sem temor o que nós dizemos ao princípio. Esse conteúdo tem que ser apropriado de acordo com a idade, tem que ser relevante e tem que importar a eles e elas, e não a nós que estamos pensando o conteúdo. Tem que ser pertinente, tem que ser atrativo. E nessa linha, algumas coisas que nós fomos fazendo nos últimos anos, uma delas era contar histórias de meninos e meninas que têm familiares privados de liberdade. Então, é um grupo completamente invisibilizado na televisão infantil. E não são poucos os meninos e meninas que têm algum familiar privado de liberdade. Então, com esse grupo fizemos uma oficina onde participaram vários meninos e meninas com as histórias que eles nos contaram. Imaginamos e criamos uma série animada que não identifica nenhuma história particular, mas recupera relatos de cada um das crianças que passaram por essa oficina. Abraços. Histórias de meninos e meninas com familiares privados de liberdade. Eu sou a Ana, tenho 10 anos. Bem, algumas vezes eu me sinto até mais velha. Kevin é meu irmão mais velho, ele vem do trabalho. Desde que a mamãe está presa, nós temos que fazer coisas que antes não fazíamos. A gente tem que se encarregar da casa e de todas as tarefas. Você está com vontade de comer torta frita? Ai, como era que fazia? Ai. Hã? Torta fritas. As receitas das tortas fritas da mamãe. Primeiro, colocar uma farinha no pote e misturar com sal e o óleo. Acrescentar aos pouquinhos água morna, quase quente. Amassar sobre a mesa com as mãos bem limpinhas. Dividir em bolinhos, esticar, fazer o buraquinho do meio, fritar no óleo bem quente com muito cuidado. Para terminar, uma chuva de açúcar. O dia que a mamãe voltar para casa vai ser o melhor dia das nossas vidas. Vou ter mais tempo para brincar, o Kevin vai poder voltar para a escola e a gente vai fazer uma festa com uma montanha de tortas fritas. Mesmo que tenhamos um familiar privado de liberdade, somos meninos e meninas como você.
todas e todos temos os mesmos direitos. Umas palavras sobre identidade, que é outro ponto-chave para pensar conteúdos na televisão educativa pública. Não pensamos a partir de um lugar desprovisto daquilo que nos faz argentinos, uruguaios, brasileiros, equatorianos. Pensamos a partir dessa diversidade que é cada um dos nossos países. Pensamos com nossa própria cabeça, tentamos que aquilo que fazemos represente essas formas, não é apenas essas formas de ser argentina, com tudo que tem a ver com viver no campo, na cidade, no norte, no sul, e do que falamos, do que pensamos com nossa própria cabeça, com a soberania audiovisual. O que está em jogo, dissemos ao princípio, no caso da Argentina, está a questão da soberania e várias construções públicas e várias empresas públicas e recursos naturais, que também está em jogo a soberania do audiovisual, todos os modos que a gente se conta, que faz com que sejamos quem somos, porque se a gente não contar para a gente mesmo, vem outra pessoa e nos conta. O que aconteceu com a televisão infantil? Até que não tivemos a televisão infantil, outras pessoas contavam para a gente. E quando víamos escolas, eram as norte-americanas. A gente não via, por exemplo, como eram na escola argentina. Então, a gente não via a experiência de meninos e meninas dos nossos países. Por isso, a defesa da construção, sustentar essas experiências de televisão educativa e pública tem a ver com a defesa da soberania audiovisual. E, finalmente, antes de entrar no samba, que é já uma introdução a samba, fazer um conteúdo educativo a partir do público. E eu acho que, nesse sentido, Paca Paca é um excelente exemplo disso, dessa combinação da política e da poética. Isso é porque a identidade, a soberania audiovisual, os direitos, os conteúdos que escolhemos contar, o olhar crítico, a memória, a representação das diversidades, a participação entre muitos outros conceitos, se expressa nessas buscas e nas decisões que tomamos sobre as construções da forma de contar, o formato que escolhemos, as estéticas, as personagens, as formas que editamos, os planos que a gente escolhe. Toda essa combinação da política e da poética é o que faz que as televisões educativas públicas sejam acompanhamentos ao desenvolvimento integral das infâncias e que nessas memórias afetivas dos meninos e meninas que crescem conosco ao longo das gerações. E porque, além disso, nós posicionamos essas infâncias em um lugar de sujeitos de direito, que são capazes de contar, dizer e dar sua opinião sobre o mundo próprio, mas também de um mundo onde meninos e meninas se encontram com os adultos e também fazem sua construção. Uma palavra sobre participação, muito rápido, porque a televisão educativa também se faz com a participação ativa de meninos e meninas. Tivemos o sonho de montar uma coisa que infelizmente não existe mais, mas até o ano passado sim existiu, que foi o primeiro conselho do canal de televisão pública, o primeiro conselho sistemático que durou um ano, isso no mundo, integrado por 21 crianças escolhidas por sorteios de diferentes partes do país, que não foi um grupo focal que validava o que pensávamos, foi um grupo que trabalhou ativamente para intervir na gestão do canal. O que isso quer dizer? Eles interviram, escreveram roteiros nesse fazer midiático, desenharam personagens que existem dentro do mundo samba, eles criaram chassi, eles programaram a parte do programa do sábado à tarde,
fizeram a agenda que nós tivemos e fomos mudando ao longo dos anos. E em uma experiência que eu sempre digo, e eu não vou cansar de repetir, sempre existe um antes e um depois de Paca Paca, desde que existiu um conselho. Fomos o melhor canal desde que abrimos a tela participação ativa de meninos e meninas. Depois de Paca Paca, depois de inventar o Conselho de Paca Paca, veio estimulada por isso uma experiência similar em Eureka, a televisão pública de Bogotá, que tem também o seu próprio conselho, e o Conselho Nacional de Televisão do Chile tem, desde o ano passado, um comitê de meninos e meninas que pensam essa agenda. E entre esses assuntos que meninos e meninas propuseram, entre os formatos que eles existiram, foi inventar Paca Paca Perguntas, que é uma série de entrevistas com 12 edições. A primeira sobre identidade e a segunda foi sobre democracia, feita para os 40 anos de democracia comemorado no ano passado. Nesse formato, as crianças vão pesquisar sobre o personagem que será entrevistado. Então, eles já montam a lista de entrevistado, e aí eles já vão do Messi até o Índio Solari, que é um cantor muito famoso, argentino, e nós não conseguimos conseguir nenhum dos que eles pediram. A gente teve que buscar uma lista alternativa, e eles procuraram e fizeram as perguntas para os entrevistados, para Paca Paca Pergunta e Democracia. O que os meninos e meninas podem escolher? O que diz a maioria sempre é a melhor opção? Somos de inventar Paca Paca Perguntas. Bem, as perguntas vocês vão fazer? Você vai responder? Vamos lá. Oi. O que a gente pode dizer? Decidir é escutar o coração e seguir o coração. Debater é a mesma coisa que discutir. Eu acho que o mais difícil é debater sem ficar com raiva. Debater não tem que significar estar de acordo em tudo e sempre. Quando debatemos, aprendemos a escutar e ser flexíveis. Não há como existir democracia sem respeito. Como meninos e meninas podem participar se não podemos votar? Bem, é uma boa pergunta. Se a gente gritar bem alto, eles vão nos escutar mais? Uma vida democrática é uma que a gente sempre pode escolher. Infelizmente, existem desigualdades onde nem todos podem falar. Por favor, democracia eterna. Vamos lá, democracia. Na história de Paca Paca, claro que nós recebemos, não sei se seriam queixas, talvez questionamentos, né? Não é a mesma coisa. E sempre se repetem com os mesmos assuntos. Quando temos algum conteúdo relacionado à diversidade sexual, fomos o primeiro canal que teve uma série animada onde tinha uma família com 2 mamães há 15 anos atrás. E ao longo dos anos, de acordo com os contextos, esses questionamentos foram diminuindo, mas cada vez que aparece um conteúdo relacionado à diversidade sexuais, sempre tem alguém que vai ser contra, né? O S é a educação sexual integral, tá? Faz parte do currículo na Argentina, e sempre que trabalhassem isso. Então, nós temos mais uma, né? Vocês têm várias, a gente tem mais uma aí para a lista. No caso das diversidades, desde o ano passado, quando a situação política na Argentina começou a ficar muito estranha
E começaram a existir questionamentos, inclusive agressões naturalizadas, porque quando a partir do poder a violência vai baixando, né, e vai validando outras formas de violência. Tem um capítulo muito lindo de uma entrevista à Rita Segata que apareceu aí e que ela diz para as crianças que estão entrevistando que cada passo que eles dão é político, que quando eles ficam bravos por uma coisa, isso é política também, que quando estão felizes por alguma coisa, isso também é política, porque cada passo que eles dão podem mudar o mundo. E, claro, ela disse de uma forma muito mais linda do que eu estou contando. E nós colocamos isso nas redes sociais. E foi o que mais teve comentários negativos no ano passado. Isso diz muito na situação política que estamos vivendo. Isso diz muito do que acontece com as infâncias de uma forma geral. Temos o quê? Já dissemos 1000 vezes, mas é assim. Nossas sociedades são adultocêntricas e tem muita dificuldade de relacionar com outros modos que não sejam profundamente simétricos com os meninos e meninas. E quando eles têm a palavra e dizem coisas que incomodam, do outro lado, o que primeiro vem na melhor das formas, é desacreditar a palavra das crianças e, no pior dos casos, é comentar de uma forma violenta. A primeira vez na história da Paca Paca que fechamos comentários para uma postagem e eu trago porque isso diz muito das formas como estamos nos vinculando com as infâncias nesse momento social e político, principalmente na Argentina, que se existe um grupo que está profundamente visibilizado de políticas públicas, tanto culturais, comunicacionais, sociais, são as crianças, que são mais de 50% de hoje, né? Hoje, mais de 50% das crianças são pobres. Então, nada disso é inócuo, sem uma consequência, sem construir um sentido sobre quem está interpelando do lugar dominante para esse resto coletivo que integra a nossa sociedade. Bem, eu fui falando demais, mas é importante dizer isso. Em termos de participação, isso sim existe. Eles não acabaram. Então, na Argentina, quando a gente se entusiasma muito, a gente fala assim, nossa, a gente viajou. Então, aqui a gente viaja. Porque a expressão é como da manivela, tá? Então, a gente, ao pé da letra, a gente é muito manivela. Sim. Então, com a experiência de 3 anos de conselho, inventar o Paca Paca, já tinha passado ali uns 60 meninos. E por que a gente não faz um regional? Vamos convidar as televisões públicas da região, nucleadas à Rede Tal, que é a rede da televisão pública da América Latina, para integrar o conselho. Esse conselho chama TALI, existe desde o ano passado, que foi uma prova piloto. Tivemos ali 40 meninos e meninas de 7 a 14 anos que participaram de 4 reuniões ao longo do ano, em uma experiência onde trabalhamos seus olhares sobre os conteúdos, seus olhares sobre uma agenda de assuntos que pudessem nutrir aos canais públicos para pensar conteúdo e seu olhar sobre os consumos culturais. E Tali cresceu. Nesse ano, as suas sessões vão começar no 1º de julho. Tem representantes do Brasil a partir de julho. A Televisão Pública da Bahia, a TV Cidade. Eu estou esquecendo que TV Futura, que não é pública, mas integra a Rede Tali. Então, aí nós temos 8 integrantes do Brasil no Conselho. Em alguns países onde as televisões públicas, nós não conseguimos que eles participassem assim, eles participaram de festivais. Tali vai iniciar suas sessões com 64 conselheiros de 30 canais de 14 países da América Latina, em uma experiência que esperamos que seja tão linda, inclusive mais enriquecedora
que é a experiência piloto do ano passado. Tudo que a Thalie produz vai então para as redes da Thalie, para que a gente possa ir pensando conteúdos para as infâncias. E para ir já terminando, ainda tem algumas coisas e eu quero falar do samba. Samba é provavelmente a síntese do que a Paca-Paca entende como televisão educativa pública. Samba é o menino que está aí, é ele. Começou como uma série de animação quando a gente pensava em como contar o bicentenário da Revolução de Maio da Argentina. E a gente não encontrava, até esse momento, a Paca-Paca não existia como um canal ainda. Então, ela só tinha umas participações, alguns horários. Então, a gente precisava de uma forma atrativa de contar 200 anos de história. E aí apareceu pela produtora e ela falou assim, por que a gente não faz uma série de animação onde o menino vá passeando, e aí ele fica entediado. Muitas crianças, né, na escola, por exemplo, eles se entediam e quando eles ficam assim, eles se distanciam então ele vai, quando ele ficar entediado, ele sai de perto, encosta em algum lugar e vai para outro lugar. Então, histórias, né, que se viaja no tempo, não é tão original, mas enfim, samba teve alguns descobrimentos, assim. O primeiro, ele é marrom e ele reivindica o que é marrom. Samba é um menino de uma cidade pobre do norte da Argentina, da província de Formosa. Não é um menino da cidade de Buenos Aires, classe média urbana. E ali você tem uma reivindicação do marrom. Pardo, né? Aqui a gente chama de pardo. Lá a gente fala de marrom. Então ali você tem uma identificação do pardo. O samba conta a história como uma aventura. Só que nós não tínhamos contado como uma aventura. Tem muito humor e um humor irreverente e com esse olhar infantil e essa busca por desacralizar, né, deixar de ser esse sacro, né, santo, essas figuras da história. Por isso que a Débora estava falando, né, de aniversários tematizados sobre a história argentina. Então, estamos falando da história de meninos que colocam o prato na mesa para um amigo invisível que é o San Martín, ou alguns outros personagens históricos que participaram da independência. E com uma estética que tem a ver com qualquer conteúdo infantil em algum canal infantil comercial que você poderia encontrar, era bem parecido. E nós fomos, porque a gente foi lá buscar esse formato da estética, mas para contar um conteúdo diferente. O samba contou a história em 4 capítulos. Eu não gosto da palavra de sucesso. Eu prefiro dizer que teve um impacto tão grande que depois contou a história latino-americana, literatura latino-americana, falou sobre artes, o corpo humano. Hoje o samba tem uns 200 episódios, aproximadamente. Entre esses capítulos, claro, nós contamos toda a história argentina dos últimos 500 anos e até a última ditadura militar. Em um capítulo, claro, que foi questionado, porque contar a história recente gera esses olhares. E ele foi nominado ao NOCEMI, ele não ganhou, mas teve, né? Foi nomeado. O capítulo é longo, mas foi o único conteúdo audiovisual pensado para as infâncias que conta a história da última ditadura militar. E tem esse lado, a figura do desaparecido, com respeito enorme, com um trabalho profundo feito com o Ministério de Educação, com as equipes de cidadania do Ministério de Educação naquele momento. Claro, o roteiro, que idas e voltas teve na história do samba, deve ter tido umas 40 versões.
A última não terminou de fechar, né? Porque a gente continuou na tensão que a gente foi falando, né? Entre o que a educação pede como conteúdo visual, o que o audiovisual consegue dar, né? No tempo que tem. Mas eu vou mostrar aqui um capítulo mais curto, que conta, que nasce desse capítulo mais longo, que conta o que é o direito à identidade. Direito à identidade. Que lindo! Mas o que isso quer dizer? Eu sei. Ai, que esse menino sabe tudo. O menino que sabe de tudo. O menino que sabe de tudo. O que é o direito à identidade? O direito à identidade é o direito a ser você mesmo. Mas todos somos nós mesmos. O menino sabe tudo. Mas mesmo que pareça mentira, no nosso país, ainda muitas pessoas não sabem quem são os seus pais, nem quando nasceram, nem mesmo qual é o seu nome verdadeiro. Por quê? Porque quando eram pequenininhos foram separados dos seus pais pelas Forças Armadas e moram com outras famílias. Uma avó da Praça de Maio. E por que nos separaram? Porque eles foram separados das suas famílias, avó. É uma longa e triste história, Samba. No começo dos anos 70, muitas pessoas lutavam por um país diferente, para que não existisse pobreza, para que todos tivéssemos direito à educação, trabalho, mas infelizmente foram perseguidos. Em 1976, um grupo de militares tirou o governo democrático e pegou o poder à força. Então, os ditadores usaram todo o poder do Estado para capturar aqueles que pensavam diferente. Quem fosse intelectuais, comerciantes, artistas, pais, mães, muitas mães, inclusive grávidas. Quando eles capturavam eles, se tinham filhos pequenos, eles tiravam e davam para outras famílias. Inventavam outros nomes para garantir que eles nunca soubessem da verdade. Eles roubaram. Sim, menino que sabe de tudo. Isso se chama de apropriação e é um delito. Eles não sequestraram apenas os seus pais, mas tiraram dos seus filhos o direito à identidade. E como foram feitos? O que fizeram para recuperar? As mães dos desaparecidos lutaram para procurar saber o que fizeram dos seus filhos. E as avós estávamos lutando para encontrar nossos netos, que foram adotados, apropriados por outras famílias de uma forma ilegal. E depois de muitos anos de procurar, investigar, nós recuperamos 100, mas ainda falta recuperar muitos, quase 400. Nossa, e como a gente faz para encontrá-los? Contar a nossa história, Samba. Temos que contar para que nossos netos conheçam sua verdadeira identidade. As avós também lutamos para que nunca mais se viole o direito da identidade a nenhum dos meninos e crianças do país nem do mundo. Nossos netos já têm mais de 30 anos, mas nós ainda estamos aqui e não perdemos a esperança de encontrá-los, abraçá-los e talvez conhecer seus filhos, nossos bisnetos. Então vão ser as bisavós da Praça de Maio. É isso mesmo, Samba. Bem, entre as coisas que o Samba fez, né, de conteúdo audiovisual, pensado como um projeto 360, tivemos parques temáticos ao longo de várias edições, como vocês podem ver. Claro que era de acesso grátis, pensando na televisão em diálogo com outros lugares, onde também se produz o encontro
com essas audiências. O Paca Paca está nas telas, nas redes, mas também está no clube do bairro, nos aniversários, em parques de diversão, uma obra de teatro, em diferentes espaços. Ali teve videogame, calendário, produtos que foram distribuídos gratuitamente. Ali tivemos uma orquestra que também, ela está ali e viajou por todo o país. E teve uma coisa linda no ano passado, que foi a primeira experiência imersiva e interativa de samba em uma sala imersiva em Buenos Aires. E nessa experiência imersiva, que durava 10 minutos, de acesso livre, grátis, as infâncias podiam, em um jogo, de uma forma bem lúdica, com as cores, experimentar do que se trata a democracia. Foi a primeira experiência imersiva que fizemos com o samba, para poder contar as infâncias de que se trata a democracia. E são essas imagens que vocês estão vendo aí. É o Centro Cultural Kirchner, que tem uma sala imersiva, e nós montamos aí. Isso durante o ano esteve aberta para as escolas. O samba tem o seu universo, uma personagem linda, que é a Nina, que quando nasceu ela chamava menina porque ela não tinha nome, então ela queria contar a história da população afro-argentina, que nem sequer era nomeada, estava invisibilizada. Então a televisão pública pode revisar as suas agendas, ela pode rever as suas formas de contar. Fizemos um capítulo para o Dia da Identidade, onde a Nina vai buscar seu pai, vai buscar sua história. O pai era um afro-argentino escravizado, e aí ela recupera seu nome e deixa de chamar de Ninha, que em espanhol é menina, e passa a chamar Nina. Seu nome é Saturnina. E esse capítulo é muito poético, onde ela tira o lenço, solta o cabelo, e ela troca a bandeja de empanadas por uma mochila. E a partir desse capítulo, a Nina tem o cabelo solto, tem uma mochila, e já não tem mais essa caixa de empanadas. Jaci é a personagem criada pelos meninos do conselho. Então ali ela estaria com o samba já grande, né, jovenzinho. E a gente fez não porque parecia simpático ou divertido, mas é porque o samba, né, sobre o que na Argentina chamam de marrom, os pardos, né, tem essa ideia de que o pardo não vai chegar, não vai ter muito sucesso. Eu não sei, a gente fala, né, que seria ele vai acabar virando um ladrãozinho, um pivetinho, porque ele é um pardo. Então, nesse capítulo, a gente mostra o samba indo para a universidade, que é como uma reivindicação, que como da televisão pública a gente precisa construir a partir da escola. A gente tem um monte dessas imagens no mundo samba, com os meninos festejando seus aniversários, fantasiando de suas personagens preferidas da história. E aqui sobre algumas reflexões finais. Nós já fomos falando, né, das outras partes. Então, nesses tempos, nós estávamos falando, né, está tão em discussão o público, a cultura, os relatos, a memória, o lugar das infâncias, entre muitos outros coletivos e grupos populacionais. E o que impera é a lógica do individualismo, salve-se quem puder, o melhor vai se salvar. E essa lógica, ela vai, né, nos videogames, está muito presente. Os meninos jogam com outros que têm as mesmas habilidades, e eles têm horizontes que vão se restringindo, porque o outro é a concorrência, e ele é sua concorrência porque tem a mesma habilidade, mas você está jogando solo, e o seu jogo é aniquilar o outro. Então, que é o seu opositor, né? Ou quando o algoritmo, né? Isso acontece com todo mundo. O que ele propõe é que se conecte com pessoas que é igual a você. E isso também limita suas possibilidades de interagir.
E isso é construído de uma forma em alguns países, principalmente nessa lógica, né? Hoje nós temos, desculpe que eu fale, mas do presidente, que fala, não, as pessoas não vão morrer de fome porque elas vão ter que fazer alguma coisa. Ou seja, que isso? Não há nenhuma responsabilidade do Estado sobre isso. Então, da mesma forma, isso constrói de que não pode ser o salve-se quem puder. Então, nós temos o enorme desafio a partir da escola, dos meios, da televisão educativa, de reconstruir projetos que nos encontrem conosco, que permitam que exista esse conhecer e reconhecer, conhecer o próprio no outro e reconhecer o que é diferente de mim, e isso com certeza me enriquece. E nessa lógica que impera do individualismo, sempre paca-paca, sempre apostou, e vai ser sempre assim, enquanto o tempo que ela tenha, né? E tomara que seja muito. Ela vai apostar sempre com a escola, porque é o único lugar que pode romper com essa lógica do indivíduo e trabalhar com o coletivo. E nós que pensamos conteúdos e produzimos conteúdos audiovisuais, temos que estar aí para acompanhar a escola, porque o desafio que a escola tem é enorme. E a escola sempre esteve à altura, mas ela não consegue sozinha. Por isso, nesses momentos onde se discute planos nacionais, programas, não podemos descuidar nunca de que a escola precisa que nós acompanhemos com os recursos, com essas propostas, com esses projetos, que gerem e deixem uma marca, uma memória afetiva nas infâncias, que com certeza são as que vão nos ajudar a construir um mundo melhor. Não podemos pensar em um mundo onde tenha lugar para todos, todas e todes, sem a escola e sem as infâncias. Obrigada. Ai, não aguentei. Se trata disso, de fazer circular. É isso que gera uma localidade honesta. A gente fala do comum, né? E é isso que vai nos comunicando, conectando na festa ou no choro, na dor. É isso que nos humaniza nessa era digital. Isso é o que está presente aqui nos corpos que vamos transmitindo. Eu diria, bem, se vocês têm vontade, eu acho que dá para a gente dar uma rodada de perguntas. Pelo menos uma ou duas, se forem curtinhas. Alguém quer perguntar ou comentar, dizer alguma coisa? Sim? Sou a Tatiana, eu represento um projeto do Cinemirim, do Rio de Janeiro, de oficinas de audiovisuais para crianças. E eu adorei o conteúdo, estou apaixonada como todos. É impressionante. Nós vivemos um momento parecido ao que vocês estão vivendo, mas até hoje aqui no Brasil nós não tivemos essa oportunidade de fazer um canal como esse. E eu tinha duas perguntas. A primeira é: os programas eram feitos pelo Paca-Paca ou produtoras, ou outras produtoras do país? E se eram outras produtoras, era por forma digital? Como era? Como vocês colocavam seu conteúdo aí? E a outra pergunta... Ai, qual era a outra?
Bem, era importante para mim, mas esqueci. ¿Quieres pensarlo y después? Então pode ir pensando e ela vai respondendo. Vou pensar aqui. Gracias, Tatiana. ¿Alguien más? Mais alguém? Allá. Liliana. Hola, soy Adriana. Oi, sou Adriana, parabéns. Eu fiquei muito tocada com esses materiais, Muy profundos, ¿no? muito profundos. Nosotros pudiera Eu queria que nós tivéssemos alguma coisa assim aqui, porque a televisão pública aqui, ela importa muita coisa dos americanos e dubla para as nossas línguas, então não tem um conteúdo tão profundo, não é da nossa cultura, então não educa no sentido de politicamente, né, sobre o próprio país. Temos algumas em Rio Grande do Sul, temos TV Cultura, mas é pouco acessada. Eu fiquei pensando, quando você falou que as crianças conheciam a Índia Solari, é uma banda em que os fundamentalistas do ar-condicionado, isso é muito crítico. E como as crianças conhecem, você tem uma diferença de geração. Bem, eu acho que eu não estou falando bem algumas palavras. Isso também mexeu comigo, né? Como as crianças conhecem aqui, as crianças não conhecem as referências que temos da música do país, que seja mais crítica, ou, não sei, com essa diferença de geração, por exemplo. Bem, eu fiquei pensando de uma situação de um tempo atrás que tive na escola com um projeto de cinema e nós estávamos falando com a professora e ela falou, por que a gente não falou de Médici, que foi um presidente da ditadura, que é inclusive de Gagé, da cidade onde eu vivo, infelizmente, uma vergonha, e a professora queria fazer uma homenagem para ele. E aí eu percebi que ela não sabia do que ela estava falando. A professora, infelizmente, não sabia falar do contexto do que foi a ditadura para as crianças. E isso também temos que falar, porque infelizmente no nosso país nem todos os níveis de educação, professores têm esse conhecimento, já há um tempo atrás, né? Isso, claro, mas é uma coisa que é para se pensar e tivemos que ter uma conversa sobre isso. E aí chamou a atenção realmente a profundidade desses conteúdos e eu queria te perguntar se vocês têm uma pesquisa com crianças para fazer dos conteúdos. Claro, vocês têm uma equipe de pedagogos, mas se vocês têm alguma pesquisa com crianças para fazer esses produtos de onde vem, e parabéns, mais uma vez, fiquei muito emocionada. Boa noite a todos. Buenas noches a todos. Agradeço. Quisiera dar las gracias por la ponencia, fue lindísima el seminario. Has hablado del tema de la educación y lo que más me llamó la atención fue que el personaje Samba, por ser un personaje aquí en Brasil, él sería un personaje marrón. Quisiera saber cómo fue la aceptación entre los niños en Argentina cuando este personaje afrocentrado que fue Samba. Por favor,
presentate que no Por favor, se apresente. dice teu nome. Perdão, nome O meu nome é Elivelton Tomás, mestrando em cinema na Unicamp. Y aquí Tatiana lembró. Hay otra. Obrigada por tanto que você apresentou aqui. Foi muito tocante e nos traz esperança. Aqui em Minas Gerais, hay um Aqui em Minas Gerais temos um canal público, pero hay uma mas abertura para fazer conteúdo. nele você tem uma abertura para conteúdos, mas temos um desafio muito grande porque existe um interesse político muito forte de direita. Eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre os desafios e como vocês fizeram para romper com esses interesses políticos e poder falar sobre direitos, cidadania. Bárbara, estudante de pedagogia. Soy estudiante de pedagogía en la Universidad Federal de Minas Gerais. Lembró a segunda pregunta. Y con ella fechamos. Y ya con ella cerramos. A segunda pergunta era de um aspecto A segunda pergunta era de um aspecto mais estético, que trabalhando com ninhos de hoje em que dia, trabalhando com crianças de hoje em dia, é como eles quase não aguentam, né? Eles não aguentam esse tempo mais longo, então tudo é frenético, como nas redes sociais, no YouTube, nos canais. E eu pergunto, porque nos filmes, né, Doc, Amores, você tem esse tempo mais lento, né, e muito bonito. Então, gostaria de perguntar, como é que acontece, como as pessoas que vão fazer reedição, como eles fizeram? Era uma ideia que vocês tinham de, não, aqui o tempo vai ser mais lento e vamos respeitar isso? Não somos Cartoon Network. Bem, obrigada por todas as perguntas. Todos trazem assuntos que eu vou tratar sinteticamente de responder, mas que eu não tinha mencionado. Como produz Paca-Paca, ela não produz nada diretamente, mas sim a equipe que faz o canal, desenha os conteúdos, pensa o formato. Muitas vezes a gente produz o conteúdo, mas a produção se terceiriza em pequenas e médias empresas, e isso teve uma razão de ser, que foi estimular a produção independente. A Argentina, mesmo que tenha uma trajetória na animação, já uma longa trajetória, não existia estúdios de animação pequenos que pudessem fazer esse conteúdo. Então, fizemos também um processo de formação em conjunto com as produtoras, com realizadores, roteiristas que convidamos no início de Paca-Paca. Foram, assim, uma série de palestras que tivemos durante um ano inteiro, abertas à comunidade da pequena e média indústria audiovisual. E com esse caminho recorrido, a produção foi terceirizada de diferentes maneiras, ou mediante processos de licitação, não concursos, mas sim licitações, ou por apresentação de projetos. Também nós previmos a possibilidade de que alguém levasse algo, e muitas vezes acontecia, né, que tinha gente que levava coisas melhores do que nós imaginávamos. Então, fazíamos o projeto diretamente, mas Paca-Paca tem apenas um estúdio muito pequeno, com 2 câmeras, não é um canal de televisão nesse sentido tradicional. E isso eu gosto de reiterar porque é importante para essa discussão. Tem a ver com dinamizar e fazer crescer a pequena e média indústria audiovisual, que geralmente não trabalham para as plataformas nem para os maiores canais. A segunda pergunta era
el montaje sobre Sobre a montagem, sim, sobre amores. esto, esa respuesta es la misma que Essa resposta é a mesma que eu dei quando eu falei que o que tem que representar as diferentes diversidades na programação. una combinación de relatos, de narrativas, Pensamos na programação como diferentes relatos, narrativas e estética. Precisamos de tempos mais vertiginosos. Tenho algumas séries, sim, que são modo cartoon, mas também é preciso ter pausa. E também é preciso ter possibilidades dos que não queiram ter esse tempo vertiginoso, tenha outros momentos. Inclusive, tem conteúdos que são interativos, não nesse sentido em tecnológicos, mas que te convidam a fazer alguma coisa, propõem para fazer alguma coisa, e outros que são de contemplação. Tudo isso convive ali na tela, essas diferentes estéticas e modo de narrar, e pensamos que uma tela assim tem que ter essa diversidade, o momento da pausa, para ir mais devagar, mais lento, e nós nos permitimos o que foi visto claramente no Parte da Nina, porque quando você quer contar uma história que tem a ver com meninos pequenos, precisa desse ritmo e essa montagem e essa possibilidade de que eles falem e sejam escutados. Você não tinha feito 3, né? Não tinha mais uma? Ok. E eu anotei aqui alguma coisa que eu quero voltar a dizer. E também vai responder um pouco o que os outros perguntaram. A televisão educativa pública precisa da vontade política. E essa vontade política é orçamento, equipe e acompanhamento. Não se faz sem orçamento e não se faz sem a vontade política de que isso exista. E com relação à vontade política, existem momentos em que a vontade política acompanha o tratamento de muitos temas que talvez para outros não. Mas nós tivemos, desde nossa origem, a proteção de ser o canal do Ministério de Educação da Nação. Paca foi, até uma gestão anterior à última, o canal do Ministério de Educação da Nação. Então, Paca trata todos os assuntos que estão no currículo escolar. Educação sexual integral é do currículo escolar. Memória e políticas de memória são parte do currículo escolar. Então, não podem falar nada sobre essa eleição, essa escolha de temas, porque tudo está no currículo escolar. Em tempos duros, difíceis, quando se muda a gestão do governo, não como o de agora, que esse não dá para comparar com nada, mas em outros momentos, muitos desses conteúdos sobreviveram, porque eles são parte do currículo. E se alguém tirasse da tela, como está acontecendo agora, porque você não tem mais o samba, né, na tela, a escola já se apropriou disso, as infâncias já se apropriaram. Então circula além da tela. Existem muitos meninos e meninas que assistem samba no YouTube e já não passa pela tela do Paca, no canal do Paca, mas eles continuam em contato com esse conteúdo. Bem, eu estou respondendo também o que a Adriana perguntava, porque a gente, né, se anima ou não para tratar determinados temas. É importante também pensar de que existem lugares de onde você parte e onde você chega. O capítulo antes da última ditadura não foi o capítulo do samba. O primeiro do samba foi a Revolução de Maio, depois veio a Independência, 9 de julho, e depois as invasões inglesas, depois as outras batalhas da independência, quando o samba estava maduro e já tinha percorrido um caminho com a Guerra das Malvinas. Ele contou da última ditadura. Nós não partimos desse lugar da ditadura, nós chegamos até aí. Então eu acho que é preciso fazer esse percorrido até chegar aí. Acho que isso vai responder também o que a nossa colega ali atrás, a Bárbara, estava falando. Como fazemos? Então, existem lugares de onde se parte e outro onde chegamos. Mas o que vai nos proteger é o currículo da escola.
Então isso nos protege e nós lamentamos muito que tenha saído da órbita do Ministério de Educação. Ela não pertence mais ao Ministério de Educação, pertence ao sistema de meios públicos da Argentina. Isso nos colocou em lugar de desproteção, de falta de proteção. Então as gestões se mudam e eles podem nos pedir que tirem esse conteúdo do ar, porque já não tem sentido de ser para eles. E finalmente o samba. E o Índio Solari. Sim, eu vou fazer o comentário, porque o Índio Solari é um cantor muito popular, dos Redondos, que tem uma banda, que são os fundamentalistas do ar-condicionado. A Argentina tem, o Brasil também, um vínculo, principalmente com o rock nacional, muito. Então, talvez o índio seja uma delas. E o samba, como fizemos para que um personagem pardo, que reivindica o pardo, eu falava que o samba tem muitos ingredientes que passam uma coisa que ainda nos surpreende. Ele tem 5 meses mais que o Paca Paca. Se tivéssemos que dizer a idade, ele já tem 15 anos. E os canais infantis temos uma coisa que outro canal não tem, que é o que renovamos nossa audiência a cada 2 ou 3 anos. Porque a forma de ver canais das crianças é muito segmentada. Então eles assistem um canal, crescem e passam para outro e não voltam para aquele. E depois eles vão para as redes sociais. E samba, com cada geração de audiência que nasce, então ele se instala de novo com uma potência que nos surpreende. Eu arriscaria por algumas respostas. Sabe por que acontece isso? Primeiro, porque é uma personagem que tem muito com esse olhar infantil. A gente viu numa mostra muito curtinha, quando ele viu uma avó da Praça de Maio, ele ficou surpreso, assim, começou a rir. Ou seja, não tinha outro sentimento que poderia acontecer, passaria pro adulto, né? Mas ele não fala, olha, outra avó da Praça de Maio. Aí depois desse, a gente fez um capítulo onde o samba em 3D se encontra com bisnetos das avós da Praia de Maio, que tem a idade deles. E ele vai fazendo um monte de perguntas e vai continuar aparecendo bisnetos. E aí ele fala, outro? Então qualquer criança diria isso nessas situações. E o samba até, o que, claro, depois teve a crítica, né, da escola, né? Ele fala, tá chato isso aqui, eu estou entediado. E ele se entedia, e ele vai para a escola de pijama, porque ele acorda tarde, e eles usam um guarda-pó na escola, e ele vai de pijama por baixo. Então, todas essas características, então, para ele, não importa se ele é pardo, ele é uma criança, e como ele é uma criança, ele estabelece vínculos com as infâncias de uma forma muito potente e poderosa. E depois, os meninos não têm essa distinção, se é pardo, se não tem. Eu acho que isso é coisa dos adultos e adultas, essa discriminação, essa diferenciação. Mas o samba, ele é uma criança, ele ri, ele pergunta coisas incômodas, é irreverente, é incorreto, ele não gosta da escola. Então, isso alcançou muitas pessoas e faz alcançar outras gerações. Eu não mostrei porque não dava tempo, mas eu posso contar que tem um documentário que ainda não estreou, que foram perguntar aos jovens que têm 18, 19, 20 anos o que eles lembravam de samba. É um documentário lindo. E ali vocês têm 2 jovens que eles se emocionam e choram até. E o que você diria ao samba? E ele falou, eu iria agradecer, porque com samba, muita coisa que seria difíceis na escola, com ele foi mais fácil. Olha, quando a gente viu um menino pardo como nós nos sentimos empoderados. Na televisão tinha um protagonista como nós. Tudo isso passa na televisão e são as marcas que o samba deixa nessa memória afetiva de uma forma muito profunda que faz com que
cada geração volte a se relacionar com esse personagem e nunca vão tirá-lo do coração, mesmo que tirem ele da tela. Obrigada, Cielo, obrigada por toda a emoção, obrigada a vocês por compartilhar. Continuamos, nos vemos e agora temos que terminar. Obrigada, Cielo.